Rumi, Mira e Zoe são as guerreiras do K-pop. A nova animação da Netflix que mistura idols, mitologia e demônios em um visual de tirar o fôlego. E hoje eu vou te contar as curiosidades mais legais por trás desse fenômeno. Os personagens do filme foram inspirados em idols reais, tanto nos visuais quanto nas personalidades. A diretora Maggie Kang, que sempre foi uma grande admiradora do K-pop, buscou várias referências dentro dos grupos e arquétipos da indústria sul-coreana. E mesmo sem nenhuma confirmação, podemos teorizar alguns nomes. Rumi, por exemplo, parece muito a Jennie do Blackpink, com sua confiança e presença forte no palco. Já Mira tem o mesmo olhar afiado e o rabo de cavalo característico da Yeji, do ITZY, enquanto a Zoe tem uma energia mais fofa e excêntrica, no estilo da Chaeyoung do Twice. Do lado dos Saja Boys, temos o Jinu, que tem uma aura mais relax, como o Cheonwoo, do Astro. O Baby Saja remete bastante ao Jimin, do BTS, pela fofura e expressão sensível. O Romance tem uma mistura de Hyunjin, do Stray Kids, com o Seonghwa, do ATEEZ. Temos também o Mystery com aquele cabelo super fofinho tapando os olhos, que lembra muito o Junji, do Only One Not, e o ABS Saja com seu tanquinho sempre à mostra, que remete bastante ao Sun, do ATEEZ. Todo esse processo de criação passou por um verdadeiro mural de referências visuais com fotos, GIFs e até performances reais que ajudaram os animadores a construir personagens autênticos e com a cara do K-pop atual, mas sem copiar ninguém. Outras semelhanças que os fãs encontraram é que tanto os looks das meninas quanto suas performances lembram o KDA, um grupo de K-pop virtual que faz parte do universo de LoL. No caso dos meninos, os fãs notaram várias referências ao BTS, especialmente na era DNA, onde eles tinham visuais mais coloridos, músicas viciantes e coreografias intensas. A mitologia coreana é reinventada de forma vibrante e autêntica, misturando elementos ancestrais com a estética moderna do K-pop. A base espiritual das protagonistas, por exemplo, remete diretamente às Mudang, que são xamãs tradicionais da Coreia. Essas mulheres conduzem rituais chamados Gut, com dança, música, roupas coloridas e instrumentos específicos usados para expulsar maus espíritos e proteger comunidades. No filme, essa tradição é adaptada para os palcos, onde as performances do grupo são, na verdade, rituais de exorcismo disfarçados. Um dos símbolos mais fortes disso é o Hongmun, um campo de força espiritual ativado através da música e da dança. Essa ideia é inspirada nos rituais reais de proteção e purificação da cultura coreana, que usam sal, talismãs e cantos sagrados. Até os vilões carregam raízes mitológicas. Os Saja Boys são uma releitura dos Jeoseong Saja, os ceifadores coreanos que tradicionalmente guiam as almas dos mortos. No longa, eles são transformados em uma boy band demoníaca que rouba almas em vez de conduzi-las, mantendo a aparência solene com roupas pretas, olhos marcantes e detalhes visuais inspirados em hanboks tradicionais. Essa fusão entre o espiritual e o pop também aparece nas mascotes Derpy, o tigre, e Susie, o pássaro, que foram inspirados nas pinturas folclóricas coreanas chamadas Jakodó. Essas imagens antigas mostram tigres e aves como símbolos de proteção espiritual. No filme, eles aparecem de forma fofa e divertida, mas mantêm o papel de guardiões místicos, atuando como guias das Huntrix. As armas das meninas também são inspiradas na história coreana. A espada de Rumi, chamada Sainjeon, é uma réplica estilizada da espada de 4 tigres usada em rituais de purificação. Mira usa uma lança curva chamada Woldo, típica de guerreiros da era Joseon. E Zoe empunha uma faca cerimonial ligada às práticas xamânicas. O estilo visual é um show à parte. A animação feita pela Sony mistura o brilho do K-pop com elementos memoráveis dos animes, como os olhos grandes, expressões exageradas, efeitos visuais estilizados e até momentos chibi, que traz leveza e humor. A inspiração veio de editoriais de moda, K-dramas e, claro, da estética anime. Apesar das inevitáveis comparações com o Spider-Verse, Maggie Kang e o também diretor do longa Chris Appelhans buscaram um visual próprio, se inspirando no espírito de inovação e liberdade criativa. Falando em visual, o filme também traz várias referências de Seul, a capital da Coreia do Sul, como a recriação da Vila Hanok de Bangkok.
e suas tradicionais casas Hanok. Outro destaque é a NCO Tower, uma torre de comunicação muito popular na região. A animação também traz o Parque Nak-san, com suas trilhas e vistas panorâmicas. A idealização do longa surgiu durante o isolamento da pandemia, quando os diretores assistiram ao show virtual do BTS e ficaram impressionados ao ver milhões de pessoas se unindo para cantar Dynamite. Foi essa energia de conexão global que inspirou a mistura de concerto com ação sobrenatural. O conceito nasceu diretamente desse sentimento de poder coletivo que o BTS despertou online. Assim, o filme se tornou uma homenagem à força da música em unir e curar, especialmente durante os momentos mais difíceis. Ainda falando sobre música, a trilha sonora se tornou um fenômeno global. O álbum oficial estreou direto no 8º lugar da Billboard 200, com mais de 31 mil unidades vendidas na primeira semana, sendo 3 mil em EPs e o restante em streams. Na semana seguinte, a popularidade explodiu. O álbum subiu para o 3º lugar geral, acumulando 62 mil unidades, com a maior semana de streaming para uma trilha desde Barbie em 2023. Entre os destaques está a faixa Your Idol, do Saja Boys, que chegou ao 1º lugar do Top 50 do Spotify dos Estados Unidos, superando o próprio BTS com Dynamite. Já a canção Golden, das Huntrix, ficou em 2º lugar no Spotify dos Estados Unidos. Esse desempenho garantiu às meninas o status de girl group virtual mais bem posicionado nas paradas americanas, empatando com os recordes do Blackpink. Por trás desse sucesso todo está uma equipe de peso. A produção musical reuniu grandes nomes da indústria, como Teddy Park, produtor do Big Bang e do Blackpink, e Jenna Andrews, que já colaborou com o BTS e o TXT. Além disso, o filme contou com as participações de Jonghyun, Jihyo e Chaeyoung, do Twice, que emprestaram suas vozes para a faixa Take Down. Desde seu lançamento, o filme vem recebendo muitos elogios. No Rotten Tomatoes, ele alcançou impressionantes 95% de aprovação da crítica e 90% do público, tornando-se o filme original da Netflix com melhor combinação entre crítica e audiência até hoje. Mesmo sem confirmação oficial da Netflix ou da Sony, o longa deixa diversas pontas soltas que já alimentam expectativas de continuação. Segundo os diretores, existem muitas perguntas sem resposta e ideias para continuações ou spin-offs já estavam presentes durante a produção. Será que temos um novo universo expandido vindo aí? Agora me conta, qual foi a curiosidade que mais te surpreendeu? Ou melhor ainda, o que você acha que vai rolar se tiver uma continuação? Comenta aqui embaixo porque eu tô muito curiosa para saber a sua teoria. E claro, não se esquece de dar aquela forcinha deixando seu like e se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e tchau, tchau!